poder do teu amor. Shalom, pessoal. Boa noite. Eu sou a pastora Neide de Oliveira e nós estamos no seminário Chegou a Hora de Voar. E eu quero falar sobre um assunto que talvez seja um dos mais importantes nessa área de cura, que Satanás tenta prender os seres humanos, tenta deixar a pessoa neste lugar de prisão, e que é a rejeição. Eu quero dizer para vocês que todos nós, sendo crentes ou não crentes, passamos por rejeições em vários níveis das nossas vidas, não é? Quem aqui já sofreu bullying na escola? Eu lembro que quando a gente veio da Paraíba, eu tinha 12 anos de idade. E todos os dias, na hora da chamada, quando eu tinha que responder, eu tinha que falar presente. Só que eu falava presente. Então, todo mundo ria da minha cara. Tinha aula que eu não queria abrir a minha boca para responder a chamada, porque eu sabia que todos iam rir de mim. Então, eu ia para casa quase todos os dias chorando. Pensa. E isso acontece na família, rejeição na família. Na verdade, Satanás, ele sempre tentou pegar o início da nossa história, o início da nossa vida, o início lá no Éden, como aconteceu com Adão e Eva, não é? O início do nosso casamento, o início na nossa infância, no útero, até no útero, né? Eu tenho algo a falar sobre isso. Eu já tinha duas filhas, né? E fiquei grávida do Gustavo, do terceiro filho, e eu já orava por eles. Eu orava e eu falava: Senhor, abençoa os meus filhos. E quantas vezes na oração eu me peguei dizendo: mas eu só tenho filhas. E eu falava: não, eu não quero mais filho. 2 filhas tá excelente. Obrigada, Senhor. E um dia eu recebi uma palavra e o Senhor disse que eu teria um filho. E há 22 anos atrás eu passei por isso, né? Quando fiquei grávida, eu fiquei desesperada. Eu não aceitei aquela gravidez, eu demorei muito para me alegrar. E quando eu estava com 5 meses de gravidez, eu procurei meu pastor, né? Eu e o Fê, eu falei: Fê, eu preciso muito dessa cura. E eu não estou bem. E eu procurei, nós, né? Juntos procuramos o nosso pastor e eu disse para ele: eu não estou bem, eu não consigo aceitar essa gravidez, eu não consigo me alegrar. E eu queria muito que o Senhor me perdoasse. Eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso entender que Ele quem me deu o Gustavo. E naquele momento eles oraram, ministraram a minha vida, chorei muito, me arrependi, pedi perdão e eu fui curada. Naquela noite eu fui curada. Eu senti o amor do Senhor, eu senti o tão grande amor de Deus, né? E hoje o que eu vejo que na vida do Gustavo, esse maldito Satanás, essa rejeição, ela não ficou, ela não entrou, ela não teve poder. Por quê? Porque quando a gente está em Deus, quando a gente de fato se abre para Ele, para a gente ser curado, a gente é curado. E eu provei dessa cura e eu me alegrei muito, como se eu estivesse começando a gravidez aos 5 meses. E foi glorioso. E tantos outros casos nós vemos de rejeição. Nós, muitas vezes, ministramos casais, né, que estão passando por tantas dificuldades dentro do relacionamento e se sentem rejeitados, né? Muitas vezes por
traição, né? Foram traídos, não consegue liberar o perdão, continua junto e não desfruta do perdão, da liberação do perdão e continuam presos. Mas o Senhor tem cura, o Senhor tem cura, o Senhor tem um lugar de cura para que você possa se entregar para Ele, abrir o seu coração e provar dessa cura, sair dessa prisão que é a rejeição, né? O diabo, ele vai sempre mentir para nós, né? Ele vai sempre querer deturpar a paternidade do Senhor. Ele vai querer sempre que a gente coloque a culpa em Deus. Ah, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom e você passa por isso, e você ainda sofre isso, e você que casou e continua num casamento sem provar da fidelidade, da bondade do Senhor, porque você mesma se colocou nesse lugar e você se faz, muitas vezes, ao invés de reagir, você se faz de vítima, você se guarda e você diz, não, mas a culpa sempre é do outro, né? E a gente acaba não permitindo ser tratado dessa maldita rejeição. Então a gente precisa desta cura, a gente precisa dessa cura na alma. E eu quero trazer também algum caso para você de, muitas vezes, de abandono, né? Então você se sente abandonado, você se sente nessa rejeição, porque muitas vezes você não consegue entrar, já foi para o emprego novo e você, quando chega lá, você fala assim, eu não fui aceito por aquele grupo, tudo é só entre eles, e você não consegue entrar, mas muitas vezes você já criou essa proteção dentro de você e você não vai, não avança para aquilo. Então, vamos trazer um exemplo prático aqui, como se você chegasse na igreja e você dissesse assim, olha, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção. Já foi em alguma igreja que você entra e sai e ninguém fala com você? Então, você chega depois que o culto começou, aí você já vai com aquela proteção. Então você vai e você não fala com ninguém. Então você já imaginou que aquilo é o outro que está fazendo com você. Então você criou uma barreira, não permitindo que alguém se aproximasse de você. Por quê? Porque você não quer de novo ser ferido, ser comparado, maltratado. Então você acha que vão fazer sempre a mesma coisa com você. Já te maltrataram anteriormente, já fizeram algo com você. E você continua reagindo da mesma forma. Aí para você não ser tratado, ou curado, ou abraçado, aí você vai embora antes que o culto acabe. Por quê? Porque as pessoas não têm oportunidade de chegar próximo de você. Então, na verdade, a rejeição faz isso com a gente. A gente ou se faz de vítima, se protege tanto, chega num lugar e a gente se esconde nisso, ou a gente se torna uma pessoa amarga, agressiva. Então, de várias formas, sabe aquelas pessoas que de bate-pronto te responde? Às vezes nem pensa na resposta e ela vai e te pega e te dá, né? Você fala alguma coisa e aquilo ela já interpretou como um ponto que você está, né, maltratando ela, então ela vai e se defende. Então isso também é um aspecto, é uma forma de é uma reação da rejeição. Então nós precisamos estar atentos ao que isso faz de tanto mal dentro de nós, né? E a gente precisa de verdade ser liberto disso, ser curado, né? Dessa maldita rejeição. Eu gostaria de contar um exemplo, como pastora, algo prático para a gente entender melhor quando a gente se sente rejeitado, até onde a gente chega a duvidar
né, a colocar a paternidade de Deus, a gente acaba culpando Deus de tudo, né? A culpa é de Deus. Então, eu ministrei a vida de uma pessoa e ela não conseguia perdoar o seu irmão. Ela era uma criança e ela foi violentada por muitos anos pelo seu irmão. E como os pais eram separados, então ela não conseguia entender por que ele foi embora, porque o papai deixou a filhinha, né, que amava tanto. E isso, muitas vezes, com essa separação, o filho entende que quem é o pai? Deus é o pai? Por que ele permitiu isso na vida dos seus pais, né? Por que esse divórcio? E mais ainda, mais marcas, né? Marcas de rejeição. Ela continuou sendo violentada pelo seu irmão e a mãe não via, a mãe não deu atenção, a mãe não percebeu o que estava acontecendo dentro de casa. E ela guardava uma mágoa muito grande do irmão e da mãe também. E ministrando a vida dela, levando ela a liberar o perdão, ser livre daquela dor, ela entendeu que, mesmo que ela não quisesse ver o irmão, mas que era importante ela liberar o perdão sobre a vida dele. E ela se sentiu amada naquele instante pelo pai. Ela sentiu o amor de Deus. Ela entendeu que Deus estava com ela, guardando, não é? Ela para um tempo longe de Deus, sem entender, totalmente revoltada, e chegou um tempo que ela provou do amor de Deus. E isso foi a cura para a vida dela. E foi a cura para a libertação e para liberar o perdão. E que glorioso que é quando a gente vê uma vida sendo livre, verdadeiramente livre. Tudo isso acontece porque Satanás, ele quer que a gente não enxergue a figura de Deus, o nosso Deus como Pai, o Pai da eternidade, não é? Aquele que nos criou, aquele que nos formou. Então a gente, tudo que acontece de ruim, a gente fala, mas Deus não está vendo? Deus não está vendo essa situação? E aí vem a mentira de Satanás para nos tirar o lugar de filhos, de verdadeiramente filho, de filho amado, né? Filho amado. Então, eu sou a neta mais velha, eu sou a filha primogênita, e quanto amor eu recebi, né? Dos meus avós, principalmente da minha avó, dos meus pais, mas também quanto ataque eu já senti, já sofri. Por quê? Porque a gente que é muito amado, não é? A gente é muito atacado também. Por quê? Porque é mais fácil a gente atacar, não é? Jogar pedra, atacar pedra, do que a gente se sentir também amado por Deus, também aceito por Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele deu Jesus por nós, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi para que Ele pudesse, de fato, levar tudo isso, toda essa rejeição, tudo aquilo que a gente sofreu, seja essa rejeição em qualquer área da nossa vida, seja ela na nossa infância, na nossa adolescência, no casamento, no trabalho, na igreja, relacionamentos, seja ela em qualquer aspecto, não é? Na cruz do Calvário, Jesus, ele clamou por Deus, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, quando Jesus estava ali, o Pai
viu que todos os nossos pecados estavam em Jesus. Então ele estava se entregando, foi a troca, né? Tudo isso para que a gente pudesse ser aceito pelo Pai. Enquanto Jesus estava ali, ele estava olhando para nós e dizendo: eu te aceito, você é meu, você é amado, né? Então esse é o grande amor de Deus, é que ele perdoou todos os nossos pecados para que a gente se tornasse filho de Deus, né? Ele deu seu próprio filho para que Jesus lá na cruz do Calvário ele pudesse passar pelo momento de dor, de angústia, de tristeza, de rejeição, tudo que estava sobre nós foi lançado na cruz do Calvário para que a gente verdadeiramente provasse dessa cura. Quando Deus olha para nós, ele sabe que Satanás se apresenta para nós com essa perversão, querendo arrancar de nós, ofuscar, né, tirar de nós essa figura de pai. E aí ele olha para Jesus e fala: já foi pago o preço. Jesus já se entregou. O filho, o meu filho, já fez tudo. Então, irmãos, nós já temos o livre acesso a Deus. A paternidade foi restaurada através da cruz do Calvário. Então, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso paizinho. E Ele quer e está pronto para que a gente seja curado. Ele quer que a gente venha agora provar dessa cura. Não é? Que nós, de fato, não temos que ficar nesse lugar de rejeição. Por quê? Porque Ele nos adotou. Ele nos trouxe de volta, né? Através de Jesus para pertinho dele. E eu quero agora te levar para o que a gente deve fazer para a gente ser livre, não é, dessa estratégia de Satanás. Então, nós devemos saber que nós não fomos rejeitados por Deus, né? Ele nos cobriu com o sacrifício de Jesus. Ele preparou tudo isso para nós lá antes, né? Bem antes da consumação dos séculos, bem antes de tudo isso. Jesus, sem pecados, né? Ele se fez pecado por nós, né? Ele se fez rejeição por nós, não é? Para que a sua rejeição, não é? Para que a sua rejeição tivesse cura. Ele pagou o preço da nossa aceitação. E isso é demais. Pensa bem nisso, não é? Jesus pagou o preço para que a gente fosse aceito de novo pelo Pai. Para que a gente não tivesse essas dores, esses traumas, essas feridas na nossa alma. Então o Senhor pagou esse preço por nós. Gente, pensa um pouquinho. Jesus era o unigênito e ele se fez o primogênito. Ele fez tudo isso para que a gente pudesse provar do amor do papai. Isso é demais. Isso é demais. Eu te digo isso como uma filha primogênita, muito amada, muito amada. Que você sinta esse amor de Deus, que você possa agora sentir esse amor de Deus, que tudo isso foi para que você pudesse, eu e você pudesse estar pertinho dele de novo. Isso é demais. Saber que em cada rejeição que a gente sofreu, um espírito de engano se apropriou para nos prender, e consigo outros que nos têm feito reagir distante do que Deus sonhou para nós. Tudo isso para a gente se separar de Deus. Tudo isso para a gente não enxergar que Deus é Pai, Pai de amor, um Deus tão pertinho, tão presente, né? E eu quero ler Salmos 22, 1 e 2, que diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, não é? Essa sensação que a gente tem de que o Senhor está tão longe, mas Ele não está. Ele está bem pertinho. Ele está bem pertinho. Isso é engano, é esse espírito de engano, né? Essa maldita rejeição que entrou, que nos faz sentir que Deus está tão distante que Ele não se preocupa conosco, que Ele não está interessado que a gente esteja bem, que a gente esteja curado, né? E
nós temos que rejeitar essa influência desse espírito maldito de rejeição, né? Que muitas vezes ele vem em forma de rebelião, de perfeccionismo, de manipulação, de isolamento, de orgulho, de crítica, juízo, né? E isso acaba se tornando um estilo de vida, né? Que vida? Uma vida miserável, né? Um hábito e parte de uma conduta normal. É como se isso fosse normal para nós, mas na verdade isso são frutos da rejeição, né? E isso abre portas para que demônios trabalhem na nossa vida. O que a gente pode fazer, o que depende de nós, porque a gente sabe que o que depende de Deus, Ele vai fazer. Ele já fez, na verdade. Já está tudo preparado, já está tudo pronto, já está tudo à nossa disposição. E nós, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa crer que isso é a verdade sobre nós. E segundo, a gente precisa se posicionar. Eu decido fazer isso. Eu quero isso para minha vida, né? E um dos pontos que a gente precisa fazer, né, agir nesse posicionamento é que a gente tem que perdoar aquele que nos feriram. Ou seja, a gente precisa dizer, eu decido perdoar. Ainda que naquele instante você sinta muita ainda dor, ainda tristeza, ainda você não queira fazer aquilo, mas é necessário você declarar no mundo do espírito, você dizer, eu perdoo, eu te libero, né? E para que você se sinta verdadeiramente livre e perdoado também. E permitir que essa cadeia se rompa, não é? Que ele trabalhe, que ele te livre, que ele te liberte disso. E deixar de viver no pecado. Então são decisões que farão toda a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A gente precisa agir diante de tudo isso que a gente está ouvindo, está sendo ministrado, e a gente precisa corresponder. Como? Deixando de pecar. Deixar de viver uma vida de pecado. Renunciar, primeiro, além de pedir perdão, além de deixar de viver uma vida de pecado, você tem que renunciar ao espírito de rejeição, que se aproveitou, né, e te prendeu por tanto tempo. E para isso, o que a gente faz? Como a gente faz, pastora? Como viver uma vida assim? Não é? Eu não quero mais continuar assim. Então você tem que encher a sua mente e o seu espírito da palavra de Deus. Você tem que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, não é? Jesus, quando veio aqui, ele replicava: eu faço o que o meu pai fazia. Eu me vejo como o pai me criou. Então ele dizia, ele refletia a glória de Deus aqui na terra. Tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. Então é isso que a gente precisa, se encher da palavra de Deus, para que a gente possa manifestar, não é, a glória de Deus, para que a gente possa fazer exatamente, né, o que o Pai fez. Como se comportar? Vamos para a palavra de Deus, vamos ser libertos, curados, transformados pela palavra de Deus. Eu quero encerrar e eu quero deixar uma palavra para a tua vida, deixar essa palavra. Que palavra? Né? Em Romanos 8,15 diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai, Papai, né? Nosso Pai. É isso que o Senhor fez por nós, é isso que Deus, o nosso Papai, fez por nós. Ele nos adotou, Ele nos inseriu novamente, não é? Nos trouxe de volta, através do sacrifício de Jesus. Ele fez isso conosco. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para que a gente pudesse de volta se reconciliar com ele e de novo a gente se tornar filhos de Deus.
filho de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, não é? Nós estávamos longe, afastados de Deus. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos longe do Senhor. Mas por causa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos aproximou de volta ao Abba, ao Papai. E eu quero que você repita essa lição de casa comigo, que diz assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu possuo o que a palavra de Deus diz que eu possuo. Que Deus te abençoe. Você é muito amado e viva!